Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para gravar as videoaulas da disciplina de pesquisa em filosofia na sala de aula. Essa disciplina está dividida em 4 unidades, assim como a disciplina que eu ensinei anteriormente. E a primeira unidade se chama Pesquisa Filosófica, Estrutura de Organização. A segunda se chama Pesquisa Filosófica como Método de Pesquisa. A terceira se chama Os Resultados da Pesquisa, a Originalidade e seus Graus. E a quarta e última unidade, os principais documentos finais relativos à pesquisa. Bom, eu começo então falando nessa videoaula a respeito da unidade 1, que tal como eu disse, se chama a pesquisa filosófica, a estrutura de organização. Eu vou mencionar como subtópicos agora o que eu considero o núcleo estrutural de qualquer pesquisa. Isso, na verdade, vale não apenas para pesquisa em filosofia e não apenas para pesquisa em filosofia na sala de aula. Vale para qualquer pesquisa e para qualquer área ou qualquer disciplina. Qualquer que seja a pesquisa, ela tem que ter uma estrutura nuclear que vai funcionar como uma espécie de guia, uma espécie de fio condutor da obtenção dos resultados ou das informações que nós queremos. Essa estrutura ela está montada em três subtópicos, ou seja, são 3 itens estruturais gerais. O primeiro item da estrutura é o item do problema, o segundo é o item da hipótese e o terceiro é o item do método. Aqui nós vamos fazer uma ampliação de alguns e fazer uma especificação de outros. Então eu começo falando sobre o item nuclear do problema. Alguns poderiam achar que o item tema, professor, por que não seria também, por que o tema não teria que ser embutido nessa estrutura? De modo que seria então problema, hipótese, método e tema. Bom, a explicação que eu tenho para dar a respeito disso é a seguinte, é que o tema nós extraímos do problema. Quando nós temos um problema claro em mente, aí sim nós temos como organizar e ordenar a pesquisa. Em outras palavras, não existe pesquisa puramente temática. Por exemplo, eu vou pesquisar a incidência de raios ultravioleta na superfície terrestre. Bom, tudo bem, isso é um tema, é um assunto, é um certo conteúdo que nós podemos catalogar numa enciclopédia. Mas isso não é uma pesquisa propriamente. Por quê? Porque, em rigor, eu preciso de um problema em relação à incidência dos raios solares na superfície da Terra, para começar uma pesquisa. Em outras palavras, que tipo de problema eu quero resolver com a minha pesquisa? Então o problema, no fim das contas, é a grande mola propulsora, é o grande núcleo da pesquisa, quer dizer, é um dos itens nucleares, estruturais, ali que estão no centro, no hardcore de qualquer pesquisa, filosófica ou não. Como nós vamos especificar aqui pesquisa filosófica, não necessariamente em sala de aula, porque em rigor o lugar onde a pesquisa ocorre ou se dá é irrelevante no fim das contas, Então nós vamos tratar da pesquisa filosófica, da sua estrutura de organização e de certos itens estruturais dessa estrutura. Um deles é o problema, então nós vamos falar aqui apenas para a gente ter um nome genérico, vamos dizer que nós estamos falando do problema filosófico X, certo? Bom, o tema se extrai dele. Então vamos imaginar que eu tenha o seguinte problema filosófico X em mente. Ou seja, que eu tenho um certo problema em mente, perdão. Então, vamos designar esse problema genérico de X. O tema se extrai dele, exatamente como eu mencionei, como eu exemplifiquei antes, através do tema ou do assunto acerca da incidência dos raios solares na superfície terrestre. Bom, eu vou falar mais especificamente depois, eu vou retomar e vou explicar a questão do problema filosófico, porque o problema filosófico ele tem uma especificidade, claro, Nós não poderíamos imaginar que os problemas filosóficos são os mesmos problemas que outras atividades intelectuais. Então, o problema da atividade, os problemas padrão da atividade filosófica tem que diferir de outras atividades intelectuais. Do contrário, ela não se distinguiria, Nós vamos comentar um pouco a respeito disso depois. Eu vou, por enquanto, apenas pontuar a diferença mais visível, mais nocional entre problema, hipótese e método. Então, problema é algo que eu posso colocar e sempre posso colocar necessariamente na forma de uma pergunta. Foi por isso que eu dei o exemplo anteriormente, na forma de uma interrogação. Então, se eu tenho um problema filosófico para resolver, esse problema tem que poder ser enunciado na forma de uma pergunta. Se ele não puder ser enunciado na forma de uma pergunta, então eu não tenho um problema filosófico.
Tá? Então aqui nós temos já um teste básico. Né? Se vocês tiverem um suposto problema, um presumível problema que não possa ser colocado numa forma interrogativa, então vocês não têm um problema, é só um suposto problema. O que é hipótese, então, em relação ao problema? A hipótese é aquilo em que eu aposto ser a resposta do problema. Então, eu tenho um problema e eu aposto que a minha resposta é tal e tal. Certo? Isso que é a hipótese. Hipóteses sempre vão funcionar dessa maneira. Elas não são a minha crença convicta de que ela seja a resposta para aquele problema. Porque se eu tivesse convicção, se eu como pesquisador ou qualquer sujeito possível acreditasse convictamente que a resposta a um certo problema é tal e tal, então aquilo não poderia ser uma hipótese de um problema. Por quê? Porque cargas d'água ele teria um problema por resolver algo, por responder, se ele já tivesse de antemão uma resposta convicta. Ele tem que ter, então, portanto, uma resposta suspectiva. Ele suspeita que o que responde àquele problema, o que resolve aquele problema, o que responde àquela pergunta é tal e tal. Como é que ele decide se ela responde ou não de fato? Aí nós vamos ao terceiro elemento da estrutura, é o elemento do método. É o método, né, a aplicação do método, a execução dos passos metodológicos, né, que no fim das contas é uma forma de algoritmo. Né? O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma série, uma sequência finita de passos ou de procedimentos que permitem um resultado, permitem fornecer uma resposta no final, né? Permite um output final. Então eu tenho ali um conjunto de procedimentos que me permite resolver, decidir uma questão ao fim e ao cabo da série daqueles procedimentos. Método. Método tem que ser isso, e isso vale para qualquer método possível e imaginável. Se o método não for assim, se não for uma sequência finita de procedimentos que permite produzir um resultado no final, então não é um método. Tá? Isso, claro, vale para métodos eficazes e métodos ineficazes, mas ele tem que ser um método. Qualquer método eficaz ou ineficaz vai ser isso. Uma série finita de procedimentos, tá, que permite um resultado no final. O resultado pode ser correto ou incorreto, e aí isso vai, a depender da estatística da coisa, vai julgar a eficiência do método, mas ele tem que dar um resultado. Tá? Então, vamos retomar aqui para termos um entendimento melhor. Qualquer que seja a pesquisa filosófica aqui, o pesquisador em filosofia, o pesquisador filosófico, tem que ter clareza do problema. Então ele tem que ter um problema que pode e deve ser expresso na forma de uma interrogação, ele tem que ter uma hipótese de resolução e ele tem que partir para o teste de se essa hipótese de fato se constitui uma resposta decisiva. O método, então, e isso ele vai fazer a partir do submetimento desta resposta aos métodos. Ele vai tentar aplicar o método. O método é uma espécie de microscópio que tu aplica sobre o objeto para poder decifrar se aquele troço é ou não o que tu pensavas antes. Tá? Então tu vês uma mancha esvoaçante assim, eu acho que é uma borboleta, mas não, eu acho que é um mosquito. Tá? Esses eu acho que é uma borboleta, eu acho que é um mosquito, são todas hipóteses. Ninguém está apostando todas as fichas nisso. Ninguém está acreditando com convicção absoluta que se trata de uma coisa ou de outra. As pessoas estão lançando uma suspeita. Elas estão desconfiando que se trate de uma certa coisa. O que vai fazer com que elas tomem convicção e possam então decidir? É a aplicação de um método. Vamos nos aproximar melhor então. Aí quando se aproximam melhor, não era nenhuma coisa nem outra. Aí o método de se aproximar melhor, concentrar a atenção, permitiu tomar uma decisão de que ambas as respostas eram falsas. Tá? E é isso que o método propicia mesmo. Ele permite que nós decidamos acerca da verdade ou da falsidade das nossas respostas. Métodos, quando aplicados para a resolução de problemas de atividades intelectuais, são essencialmente isso. São modos de decisão acerca da verdade ou da falsidade de eventuais respostas dadas a um certo problema. Isso vale não apenas para a pesquisa filosófica, vale também para a pesquisa científica e vale também para a pesquisa metodológica, né? Para a pesquisa tecnológica, melhor dizendo, desculpem. Né? Então, vale para a pesquisa filosófica, para a pesquisa científica e para a pesquisa tecnológica. Bom, vamos considerar aqui uma questão extremamente importante a respeito destas três coisas que eu mencionei, porque certamente há de vir à cabeça de vocês a seguinte coisa. Pois é, professor, mas se eu sou um pesquisador em filosofia, normalmente, tradicionalmente, de modo absolutamente costumeiro, o que nós fazemos é pesquisar na literatura, né?
A gente vai lá e eu vou ver o que Descartes quis dizer sobre a prova da existência de Deus. Eu vou ver o que Hume disse a respeito da racionalidade da indução. Eu vou ver o que Platão disse a respeito da ontologia dos conceitos. Tá? Sim, mas notem, vocês têm um problema embutido aí. Porque, em rigor, o que está em jogo é o que é que Platão disse a respeito da ontologia dos conceitos, o que é que Hume disse a respeito da racionalidade da indução, o que é que Descartes disse a respeito da existência de Deus. Então, são essas perguntas, em suma, que precisam ser respondidas. A pesquisa que vocês vierem a executar, mesmo que se trate de uma pesquisa desse tipo propriamente, a gente vai fazer logo uma diferença, tá? Entre as pesquisas filosóficas, porque a gente pode falar em pesquisa filosófica stricto sensu e pesquisa filosófica não stricto sensu, lato sensu, e a gente vai já dar clareza sobre isso, tá? Mas vamos retomar um exemplo. Tu vais lá e tu queres pesquisar o que é que certo autor ou o que é que certos autores disseram a respeito de um certo assunto, tá? Tu vais fazer uma pesquisa que a gente chama de exegética. Tu vais fazer uma exegese de um certo autor. Tu vais tentar detectar as considerações, os argumentos, as explicações que um certo autor deu para um certo problema, certo? O teu problema é justamente esse, é resolver o problema acerca do que o autor disse a respeito de um certo problema filosófico. Isso é uma forma de pesquisa em filosofia, certo? Não é a única pesquisa em filosofia, não é o único tipo de pesquisa em filosofia, nós já vamos tornar esta coisa clara, tá? Por enquanto fiquemos apenas assim. Pesquisa filosófica tem que ser constituída e o pesquisador tem que ter clareza de partida, de antemão. Não é uma coisa que ele vai descobrir depois, não. Pode ser uma coisa que ele pode revisar depois. É algo que ele pode vir a modificar depois, corrigir depois. Mas ele tem que partir de antemão com uma estrutura, uma tríade estrutural, hardcore, tá? Na cabeça. E essa estrutura é constituída pelo problema, pela hipótese e pelo método. Ele vai ter um problema para resolver ou por resolver, ele tem que ter uma resposta, uma suspeita de antemão, e ele tem que ter clareza da metodologia que ele vai utilizar. Bom, agora nós chegamos a um ponto importante, porque nós temos que fazer a diferença, e agora vai ser importante tratar dessa diferença entre pesquisa filosófica stricto sensu e pesquisa filosófica lato sensu, ou seja, pesquisa filosófica em sentido estrito e pesquisa filosófica em sentido amplo. Tá? É isso que a palavra lato quer dizer, só para relembrar aqui. Bom, pesquisa filosófica no sentido estrito sensu, quer dizer simplesmente o seguinte: é eu me pôr a tentar resolver um problema filosófico. Notem que existe uma diferença entre eu tentar resolver um problema filosófico, stricto sensu, e eu tentar resolver um problema filosófico, lato sensu. Em que sentido? No sentido de que eu quero tentar resolver o que é que certo autor disse acerca de um certo problema filosófico, stricto sensu. Então são dois problemas diferentes, e nós temos que ter clareza disso. Ou seja, vamos pensar assim, considerando aqueles 3 exemplos que eu acabei de dar. Vamos considerar que o problema filosófico seja o que é a indução, certo? Um problema que foi discutido pelo David Hume. Não só, mas aqui eu vou mencionar um filósofo clássico, né? Quer dizer, classicamente estudado, discutido, e o problema da indução, o problema da racionalidade da indução é um problema que foi, né, basicamente levantado por ele. Vamos pensar o seguinte: o Hume tentou resolver o problema acerca do que é a indução e acerca de crenças formadas indutivamente podem ser racionais, né? Na verdade está tudo embutido aqui, né? Ele estava dando uma explicação acerca da justificação da crença, do que é uma crença justificada, e tentando responder a pergunta que está embutida, que é uma subpergunta ligada, acerca da racionalidade de quaisquer crenças formadas ou tidas ou havidas através da indução. Esse é o problema filosófico do Hume, e esse é um problema filosófico stricto sensu, tá? Bom, vocês poderiam, como pesquisadores em filosofia, se colocarem como pares filosóficos do David Hume e tentarem também resolver esse problema, acusando eventualmente falhas na tentativa do Hume, ou simplesmente tentando propor a resposta de vocês, independentemente de qualquer relação ou menção ao David Hume. Se vocês estivessem fazendo isso, estariam fazendo pesquisa filosófica stricto sensu, que claramente já foi realizada historicamente por centenas e centenas de filósofos.
Mas eu também poderia fazer uma pesquisa filosófica lato sensu. Em que sentido aqui? No sentido de que eu não vou querer dar uma resposta acerca do problema que Hume estava, acerca do problema em relação ao qual o Hume estava envolvido. Eu quero dar uma resposta acerca da resposta dada pelo Hume acerca do problema em relação ao qual estava envolvido. Notem a diferença é crucial. E essa é uma diferença crucial que não é muito clara para muita gente, não é muito clara, inclusive, em programas de pesquisa em filosofia. Há uma diferença, portanto, entre um problema filosófico genuíno e um problema filosófico de exegese. Um problema filosófico genuíno, por exemplo, é o que é conhecimento. Um problema filosófico exegético é o que é conhecimento segundo Platão, o que é conhecimento segundo Hume, o que é conhecimento segundo Thiessen, o que é conhecimento segundo Heidegger. Desculpa a brincadeira, pessoal, mas eu sou obrigado agora a tocar nesse ponto, né? Quando a gente fala aqui de pesquisa em filosofia, quer em sala de aula, quer em qualquer outro lugar, tá? Nós devemos jamais deixar de ter clareza da diferença de concepções de filosofia. Eu preciso, por uma questão de honestidade intelectual, deixar claro que toda a explicação, todas as videoaulas que eu vou dar a respeito dessa disciplina, elas estão absolutamente centradas na concepção analítica de filosofia. Mas absolutamente centradas no sentido estrutural. Nada que eu disser aqui do ponto de vista genérico vai poder deixar de ser aplicado para qualquer outra pesquisa em outras concepções de filosofia. Eu disse lá no início que essa estrutura que eu estava propondo, que dá uma explicação sobre o problema, a hipótese e o método, ela se aplica a qualquer pesquisa possível, filosófica, científica ou tecnológica. Então não importa em rigor qual é o tipo de pesquisa que eu estou promovendo, que eu estou executando. Mas eu sou obrigado aqui, quando a mencionar essa diferença entre concepções de filosofia, por conta dos exemplos que eu vou dar de problemas filosóficos. Eventualmente, algumas concepções de filosofia não vão discordar que esses sejam problemas genuinamente filosóficos, ou em rigor não vão nem ter clareza de quais são os problemas filosóficos, porque algumas concepções de filosofia parecem, de fato, estar perdidas, né? Elas não têm nem sequer clareza, os filósofos dessa concepção não têm nem clareza de que perseguir a resolução de um problema seja, de fato, uma tarefa genuinamente filosófica. Então, como eu considero que perseguir a resolução de um problema é uma tarefa filosófica, genuinamente filosófica, porque a atividade filosófica é uma atividade intelectual e toda atividade intelectual é a atividade de perseguir e resolver um problema de ordem intelectual. Tá? Qualquer que seja a atividade intelectual, ela tem problemas por resolver. Se a atividade filosófica, se a atividade filosófica é uma atividade intelectual, então ela tem problemas por resolver. Claro, aí nós vamos discutir que tipo de problema são os filosóficos genuinamente falando. Eu já estou aqui, através dos meus exemplos, sugerindo quais são. Né? Eu estou sugerindo que se tratam de problemas de ordem de análise conceitual. Portanto, eu estou dando exemplos de problemas que têm a ver com a filosofia analítica e os meus exemplos vão ser basicamente esses, uma vez ou outra, uma ocasião ou outra, eu vou mencionar não exemplos de problemas de outras concepções filosóficas, mas eu vou fazer algumas menções às demais concepções de filosofia, apenas de forma a esclarecer, apenas de forma a pontuar o contraste. Tá? É nesse sentido. Então, o que eu tomo para o problema filosófico, tá? Especificamente, mas isso não é necessário aqui para a compreensão do que eu estou dizendo, são problemas de ordem analítica, ou seja, são problemas de ordem de análise conceitual. Então, o exemplo que eu dei aqui, o que é conhecimento, o que é indução, o que é crença justificada, o que são conceitos, tá? São todos problemas discutidos classicamente por filósofos que fizeram análise conceitual ou que também fizeram análise conceitual, entre outras atividades intelectuais. Bom, então, acerca do problema, quer ele seja um problema filosófico estrito sensu, ou seja, quer vocês estejam dispostos a produzirem a resposta de vocês a respeito do que é conhecimento, por exemplo, ou do que é uma ação moralmente correta, ou do que seja um estado justo, ou do que é uma mente, ou do que é Deus, ou do que é a racionalidade racional, etc. Estou dando vários exemplos aqui de problemas de filosofia analítica, tá? Se vocês quiserem escrever, produzir, pensar, né, acerca desse problema, vocês vão estar fazendo pesquisa filosófica estricto sensu.